Para tudo agora, porque o que Abel Ferreira disse envolvendo o Flamengo não é só uma lembrança do passado, é um recado direto para 2026, um recado que expõe feridas, cutuca investimentos e, principalmente, reforça o tamanho da moral que o rubro-negro construiu no futebol sul-americano depois de mais um título histórico. Fica comigo até o final, porque essa fala diz muito mais do que parece. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora. Isso fortalece demais o nosso trabalho e garante que você receba sempre as análises mais quentes, profundas e sem enrolação sobre o Flamengo. Agora sim, vamos ao que interessa. A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras ganhou um novo capítulo simbólico nesta semana, mesmo fora de um confronto direto. Após a vitória do time paulista sobre o Mirassol pelo Campeonato Paulista, Abel Ferreira voltou no tempo e fez questão de tocar numa ferida que ainda incomoda o torcedor alviverde: a derrota para o Flamengo na final da Copa Libertadores de 2025, que garantiu ao mais querido o tetracampeonato continental. E não foi uma lembrança qualquer. Abel poderia ter evitado o assunto, poderia focar apenas no bom início de temporada do Palmeiras, que inclusive tem 100% de aproveitamento no Paulistão. Mas não, ele escolheu citar o Flamengo, escolheu reconhecer o adversário, escolheu comparar realidades. E é exatamente aí que a fala dele ganha um peso enorme, ao dizer que perdeu para o Flamengo. Abel não parou no placar ou no jogo em si. Ele foi além e tocou num ponto sensível do futebol brasileiro atual: investimento. Segundo o treinador português, é possível que o Flamengo invista mais do que o Palmeiras. Essa frase, dita de forma quase natural, carrega um significado gigantesco, vinda de um técnico multicampeão, conhecido por não desperdiçar palavras. Ela soa como reconhecimento de superioridade estrutural, financeira e por consequência, esportiva. Quando Abel afirma que é cobrado por resultados e que enfrenta clubes com jogadores experientes, ele está, indiretamente, reforçando o status do Flamengo como referência. Não é qualquer clube que ele cita, é o Flamengo, o time que venceu, o time que decidiu, o time que levantou a taça. E isso não passa despercebido no cenário nacional. Mais do que uma simples declaração, essa fala revela o impacto do Flamengo no psicológico dos rivais. Mesmo meses depois da final da Libertadores, o título rubro-negro ainda ecoa nas entrevistas, ainda pesa nas análises, ainda serve como parâmetro. Quando um treinador do calibre de Abel Ferreira menciona o Flamengo espontaneamente, fica claro quem dita o ritmo das comparações. E tem outro detalhe importante: Abel deixa claro que, mesmo reconhecendo o investimento rubro-negro, o Palmeiras vai brigar por títulos em 2026. Essa afirmação soa quase como uma resposta antecipada, uma tentativa de blindagem. Afinal, em 2025, essa briga não terminou com taça para os paulistas, terminou em vermelho e preto. Esse reconhecimento público também ajuda a entender por que o Flamengo segue sendo o centro das discussões, mesmo quando o assunto começa em outro clube. O Flamengo venceu, investiu, montou elencos fortes e se colocou num patamar onde até os rivais precisam citar para justificar derrotas ou projetar temporadas. E olha que Abel não parou por aí. Ao longo da entrevista, ele ainda trouxe à tona outro debate que costuma rondar o futebol brasileiro: o uso da base. Citou Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro como clubes que brigaram por títulos e questionou se algum deles deu, de fato, espaço relevante para jovens da base. Mais uma vez, o Flamengo aparece como referência no discurso, seja para elogio implícito, seja para reflexão crítica. Tudo isso mostra como o Flamengo incomoda, influencia e pauta o ambiente competitivo, mesmo em um momento em que o rubro-negro atravessa dificuldades no início do Campeonato Carioca. Utilizando uma equipe sub-20 e acumulando resultados negativos, o peso institucional do clube permanece intacto. O respeito não desaparece com tropeços pontuais. E é exatamente esse contraste que torna o momento ainda mais interessante. Enquanto Abel Ferreira fala sobre investimento, títulos e cobranças de alto nível, o Flamengo vive uma fase de ajustes, cogitando mudanças drásticas no estadual, avaliando a utilização de um time misto e tentando corrigir rumos sem abrir mão de planejamento a longo prazo. Nada no Flamengo é pequeno, nem as vitórias, nem as derrotas, nem as falas dos adversários.
Quando o treinador rival sente a necessidade de citar o Mengão para explicar o contexto competitivo, fica claro quem ocupa o centro do palco. E segura aí, porque na próxima parte a gente vai aprofundar ainda mais o impacto dessa declaração, ligar os pontos com o momento atual do Flamengo, os bastidores do investimento rubro-negro e o que isso projeta para a temporada. Se você acha que é só provocação, se prepara, porque o buraco é bem mais embaixo. Quando Abel Ferreira escolhe falar de investimento, ele não está apenas comparando números frios de planilha, ele está falando de poder esportivo, de capacidade de reação e, principalmente, de margem de erro. E é exatamente aí que o Flamengo se distancia da maioria dos rivais no Brasil. No futebol atual, investir mais não garante títulos automaticamente, mas garante algo fundamental: profundidade de elenco, reposição imediata e competitividade constante. Quando Abel admite que o Flamengo pode investir mais que o Palmeiras, ele está reconhecendo que o rubro-negro joga um campeonato diferente fora das quatro linhas. Um campeonato onde planejamento, estrutura e músculo financeiro se transformam em vantagem esportiva ao longo da temporada. E isso não começou ontem. O Flamengo vem, há anos, consolidando um modelo que une arrecadação elevada, contratações pontuais e manutenção de um elenco experiente. Enquanto muitos clubes precisam vender para equilibrar contas, o Flamengo escolhe quando vender. Enquanto outros precisam apostar tudo em uma ou duas competições, o Flamengo entra forte em todas. Essa diferença de cenário pesa, e pesa muito. Principalmente em decisões continentais, como aquela final de Libertadores, que Abel fez questão de lembrar. A fala dele também desmonta um discurso que durante muito tempo foi usado para minimizar conquistas rubro-negras. Quantas vezes você já ouviu que o Flamengo só vence porque gasta mais? Agora, esse argumento vem da boca de um dos técnicos mais vitoriosos do país, e quando isso acontece, deixa de ser provocação de rival e passa a ser constatação de realidade. Mas existe um ponto ainda mais profundo nessa declaração. Abel Ferreira é conhecido por controlar narrativas. Ele sabe exatamente o que diz e quando diz. Ao citar o Flamengo como um clube que investe mais, ele também divide a pressão, ele transfere parte da cobrança para a diretoria, para o contexto financeiro, para algo que foge do campo. É uma estratégia inteligente, mas que, ao mesmo tempo, eleva ainda mais o patamar do Flamengo como referência. O curioso é que, mesmo com todo esse reconhecimento externo, o Flamengo vive um início de temporada turbulento no Campeonato Carioca. Utilizando majoritariamente o time sub-20, o rubro-negro ainda não venceu, sofreu derrotas pesadas e já começa a cogitar mudanças drásticas. Para muitos clubes, esse cenário seria sinônimo de crise. Para o Flamengo, é tratado como ajuste de rota. Isso também faz parte do tamanho do clube. O Flamengo pode se dar ao luxo de iniciar o estadual com jovens, testar, errar e corrigir, porque o foco maior está no calendário nacional e continental. Essa margem não é privilégio de qualquer um, e quando Abel fala de investimento, ele fala exatamente dessa tranquilidade estrutural que permite ao Flamengo pensar grande, mesmo quando os resultados imediatos não aparecem. Outro ponto que chama a atenção é quando Abel puxa o debate sobre a base. Ele questiona se Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, que brigaram por títulos, deram espaço real aos jovens. A pergunta é retórica, mas carrega uma crítica ao modelo atual do futebol brasileiro, onde a exigência por resultado imediato muitas vezes engole a formação. No caso do Flamengo, esse tema é ainda mais sensível. O clube é reconhecido mundialmente pela sua base forte, por revelar talentos e gerar receitas milionárias. Mas, ao mesmo tempo, o nível de exigência do elenco principal faz com que a transição seja sempre complexa. Não basta ser promissor, é preciso estar pronto para decidir, e isso não é simples. Mesmo assim, o Flamengo consegue algo raro: conciliar títulos com valorização de ativos. Jogadores formados em casa entram, se destacam e, quando saem, deixam cifras expressivas. Isso retroalimenta o ciclo de investimento que Abel Ferreira, indiretamente, reconhece como diferencial. Quando olhamos para o cenário de 2026, a fala do treinador do Palmeiras funciona quase como um aviso. O Flamengo segue sendo o alvo, o time a ser batido, o parâmetro. Não importa quem começa melhor o estadual, quem tem 100% de aproveitamento em janeiro ou quem vence clássicos regionais. Na hora da verdade, todos se medem pelo Flamengo, e isso cria um efeito psicológico poderoso.
Rivais entram em campo sabendo que qualquer vitória sobre o Flamengo é manchete, e qualquer derrota para o Flamengo vira cobrança interna. O rubro-negro não joga apenas contra 11 adversários, joga contra expectativas, narrativas e comparações constantes. Essa centralidade explica por que uma simples entrevista pós-jogo do Paulistão vira pauta nacional quando o Flamengo é citado. Explica por que cada movimento do clube, seja no mercado, na base ou no estadual, é amplificado. O Flamengo não passa despercebido, nunca passa. E na próxima parte, a gente vai conectar tudo isso com o momento atual do elenco rubro-negro, as mudanças que estão sendo cogitadas no Carioca e como esse reconhecimento externo pode influenciar decisões internas do clube. Porque quando até o rival admite a força do Flamengo, algo grande está sendo construído, mesmo em meio às turbulências. Quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, a fala de Abel Ferreira deixa de ser apenas uma lembrança de derrota e passa a ser um retrato fiel do momento do futebol brasileiro. O Flamengo não é citado por acaso. Ele é citado porque virou referência, porque virou parâmetro. Porque virou aquilo que todos querem alcançar, mas poucos conseguem sustentar, mesmo vivendo um início irregular no Campeonato Carioca, utilizando majoritariamente jogadores sub-20 e acumulando tropeços que incomodam o torcedor. O Flamengo continua no centro do debate nacional. Isso não é normal, isso é consequência de um projeto que ultrapassa resultados pontuais. O clube construiu uma imagem de potência, e essa imagem não se desfaz com 2 derrotas ou um empate em janeiro. O que Abel Ferreira verbalizou é algo que dirigentes, técnicos e jogadores rivais sabem, mas raramente dizem com tanta clareza. O Flamengo opera em outro nível, não apenas financeiro, mas estrutural, mental e esportivo. Investir mais significa errar menos no longo prazo, significa ter opções quando o calendário aperta. Significa não depender de uma única competição para validar a temporada. E é exatamente por isso que o Flamengo pode tomar decisões duras agora, como rever a estratégia no estadual e cogitar a entrada de um time misto. Não é desespero, é leitura de cenário, é correção de rota. Clubes grandes fazem isso, clubes gigantes fazem isso sem perder o rumo. Enquanto rivais comemoram um aproveitamento perfeito no início de campeonatos regionais, o Flamengo olha para frente. Olha para o Campeonato Brasileiro, olha para a Libertadores, olha para a temporada como um todo. E essa diferença de mentalidade é o que separa quem disputa de quem vence. A declaração de Abel também funciona como combustível interno. Jogadores, comissão técnica e diretoria sabem que estão sendo observados, reconhecidos e, ao mesmo tempo, desafiados. Quando o rival admite que você investe mais, ele está dizendo nas entrelinhas que espera mais de você, que o sarrafo está alto. E no Flamengo, isso nunca foi problema. Isso sempre foi parte da identidade. O mais simbólico é perceber que, mesmo após perder uma final continental, Abel Ferreira ainda carrega o Flamengo no discurso. Não cita outro clube, não busca outro exemplo. É o Flamengo, sempre o Flamengo. Porque foi o Flamengo que venceu, foi o Flamengo que decidiu, foi o Flamengo que levantou a taça e ficou marcado. Esse tipo de reconhecimento não se compra. Ele se constrói com tempo, títulos e presença constante nas grandes decisões. E o Flamengo, gostem ou não, tem sido protagonista nesse cenário. Não é modismo, não é fase passageira, é continuidade. Do lado rubro-negro, o desafio agora é transformar esse respeito externo em resposta dentro de campo, ajustar o elenco, corrigir erros, dar oportunidades com critério e chegar forte onde realmente importa. O torcedor pode ficar irritado com o Carioca, pode cobrar, pode reclamar, e isso faz parte. Mas o que está sendo construído vai muito além de janeiro. Quando o ano acabar, ninguém vai perguntar como foi o início do estadual. Vão perguntar quem brigou até o fim, quem decidiu, quem sustentou pressão e quem confirmou o favoritismo. E é exatamente nesse ponto que o Flamengo costuma aparecer. Por isso, a fala de Abel Ferreira não é só uma cutucada. É um reconhecimento público de grandeza. É a admissão de que, para ganhar títulos, todos ainda precisam passar pelo Flamengo, dentro ou fora de campo. O Mengão segue sendo o centro do jogo. E fica a mensagem final, quando até o rival usa o seu nome para explicar derrotas, justificar cobranças e projetar temporadas, é porque você não está apenas competindo, você está dominando o imaginário do futebol. E nisso, o Flamengo segue muito à frente.